versículo 3, diz assim: e quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Até aqui. Meus amados servos e servas de Deus, a palavra que vos trago ela é muito rápida, muito objetiva. Isso que ora acabamos de ler requer bastante atenção para entendermos. Isso foi uma profecia liberada pelo profeta Samuel. O profeta Samuel, para quem não sabe, filho de Ana, filho de seu Eucana. Ana teve um filho e devolveu para Deus. Esse menino cresceu na casa do Senhor, nunca soube o que era mãe e o que era pai. O seu pai e a sua mãe foi o próprio Deus. Tornou-se profeta, tornou-se sacerdote e tornou-se juiz, porque nessa época ainda não era a época dos reis, era a época dos juízes. E Samuel foi o último juiz de Israel. Último juiz. Samuel ficou muito triste, porque o povo se reuniu e disseram: queremos um rei, porque as outras nações também têm rei. Samuel foi orar a Deus e Deus disse para Samuel: não fique triste, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim, rejeitaram a teocracia, Deus no comando. Teo, Deus, cracia, regime, teocracia, regime divino, Deus reinando. De natureza que Deus disse para Samuel: eles pediram um rei, então é um rei que eles terão. Estou fazendo esse arrodeio para que os senhores entendam a leitura que fizemos em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 3. Samuel está em casa e recebe a visita de 2 homens da tribo de Benjamim. Esses 2 homens, um chamava-se Saul e o outro moço anônimo era o moço de Saul, procurando as jumentas de seu pai, seu Quis. E quando eles chegaram procurando o profeta Samuel, eles disseram: estamos à procura das jumentas de papai. Samuel disse para eles: as jumentas nunca sumiram. Quando tu chegares em casa,
encontrareis as jumentas. E eles estavam há 3 dias procurando as jumentas. As jumentas de seu Quis, o pai do jovem Saul. E Samuel disse: as jumentas nunca subiram. Foi um meio que Deus usou para que você chegasse até minha casa. Deus é um Deus que usa meios. Portanto, devemos estar atentos. Aparentemente estamos perdidos. Mas se é Deus que está guiando, não tem ninguém perdido. É Deus conduzindo para algum lugar. Aparentemente estamos em uma luta. E algumas vezes não é luta coisa nenhuma, é um milagre disfarçado de luta. Algumas vezes estamos enfrentando uma prova. E no fundo de prova não tem nada. É um milagre disfarçado. Quando esses 2 jovens chegaram na casa do sacerdote Samuel, do último juiz de Israel, Deus disse para Samuel: eles pediram um rei, esse que está procurando as jumentas é quem você vai ungir. E Samuel derramou o vaso de azeite sobre a cabeça do jovem Saul, ungiu Saul, e Saul não acreditou no milagre, porque ele agora é o primeiro rei de Israel. Nunca sonhou em ser rei. É da tribo de Benjamim, da pior tribo de Israel. Quando você lê a palavra os homens de Belial, o que quer dizer homens de Belial? Judeu rebelde. E quem eram os homens de Belial? Da tribo de Benjamim. Nesse período, a tribo de Benjamim era uma tribo resumida, porque as 11 tribos mataram todos os homens da tribo de Benjamim por conta da rebeldia. Isso é bíblico, está no livro de Juízes. De natureza que aquele que saiu procurando jumenta não acreditou que estava voltando como o primeiro rei de Israel. Olha o arrudeio que eu estou fazendo para te explicar o texto que a gente leu, e eu vou ler de novo, e aí vou a caminho do fim. O sumo sacerdote ungiu o procurador de jumenta e disse: a partir de hoje tu não és mais procurador de jumenta. A partir de hoje tu és o rei de Israel, das 12 tribos. O milagre era tão grande, o milagre era tão tremendo, que o jovem Saul não acreditou. Aí Deus usou o profeta Samuel, o último juiz de Israel, o sacerdote Samuel, e disse: não está acreditando não? Então, quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali no carvalho de Tabor te encontrarão 3 homens. Um vai levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles vão subindo a Betel. Eles vão te encontrar. Varão dos cabritos
varão dos pães e varão do odre de vinho. Um vai levando 3 cabritos, o outro vai levando 3 pães, e o outro vai levando um odre de vinho. Varão dos cabritos, varão dos pães e varão do odre de vinho. E Samuel deixou claro: esses 3 varões vão te encontrar para confirmar o milagre que Deus está fazendo na sua vida a partir de hoje. O milagre é grande, de procurador de jumentas para o rei de uma nação, para alguém que nunca sonhou com isso. Esses 3 varões, o varão dos cabritos, falando do varão do sacrifício do Antigo Testamento, o varão dos pães, falando do varão da era neotestamentária, e o varão do odre de vinho, o varão da era chamada hoje. Quem são esses 3? É sabido que esses 3 varões apresentaram-se para Samuel como os 3 varões teofânico. Teo quer dizer Deus, fania, escondido, disfarçado. O varão dos cabritos não é outro senão o Senhor Jeová. O varão dos pães não é outro senão o pão vivo que desceu do céu, aquele que multiplicava pão e peixe, aquele que apareceu a caminho de Emaús e foi reconhecido no partir do pão, aquele que é chamado pão vivo que desceu do céu. Ou seja, o segundo varão é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o terceiro varão, o varão do odre de vinho, não é outro senão o divino Espírito Santo. O varão dos cabritos é o Senhor Jeová. O varão dos pães, o Senhor Jesus. O varão do odre de vinho, o divino Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 2, todos diziam: esse povo que está aí dentro estão todos embriagados. Lógico, e por que diriam estão embriagados? Não é outra coisa senão a chegada do varão do odre de vinho. E disse Paulo: quer se embriagar? Não vos embriagueis com vinhos em que há contendas, mas enchei-vos do varão ou do varão do odre de vinho. Enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, os 3 varões foram até Samuel para confirmar, foram até Saul para confirmar. Tem milagres que é tão grande que nós ficamos como que incrédulos. E não é duvidando de Deus, que de Deus não se duvida. É não acreditando que nós somos tão pequenos, tão ingratos, que não merecemos que Deus faça tamanho milagre, a ponto da Trindade entender o que estava acontecendo na cabeça de Saul, que a Trindade desceu para confirmar que aquele milagre estava vindo da parte de Deus. Aí vem Deus e nos fala aqui hoje que se Ele nos prometeu alguma coisa, se for preciso a Trindade descer para confirmar, Ele fará isso. Não deixe o diabo te enganar. Está escrito: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece
fiel. Se Deus nos prometeu alguma coisa, o diabo não vai atrapalhar, porque a única coisa que pode impedir do milagre de Deus acontecer é a falta de fé, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam. A palavra creiam quer dizer tenham fé. Por quê? Porque se nós duvidarmos dele, estamos chamando aquele que prometeu de mentiroso. E Deus não é mentiroso. A Trindade desceu para confirmar que aquela unção que Saul estava recebendo, deixando de ser tangedor de jumentas, deixando de tanger jumentas, para agora sentar-se no trono. Se Deus te prometeu alguma coisa, pega essa palavra, creia tão somente, não deixe o diabo te enganar. Se Jeová te prometeu, vai se cumprir. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe, Deus guarde.